Olá, me chamo Luiz Guilherme e vou estar fazendo a apresentação do meu trabalho de Fibonacci Heap, ou Heap de Fibonacci. Começando aqui, a gente pode dizer que a Fib de Fibonacci é uma estrutura de dados para filas de prioridade, para operações de filas de prioridade, como as outras heaps também. E ela consiste basicamente em uma coleção de árvores ordenadas em função de heap, né? Ou min heap ou max heap. E ela também tem um tempo de execução amortizado muito melhor do que outras estruturas de fila prioritária, de prioridade, como a Binary Heap e a Binomial Heap. Ela foi desenvolvida por Michael L. Friedman e Robert Tarjan em 1984, mas só foi publicada em 1987. Aqui nós temos uma tabelinha mostrando as diferenças, né, da complexidade de tempo de cada uma delas. Aqui nós podemos ver que todas no findMin são iguais, já que no caso eu estou tratando de uma min heap, né? Isso aqui é óbvio porque tem um ponteiro apontando para o mínimo de todas. O delete min é a única função da Fibonacci que não leva um tempo constante, como pode ver. O insert, o decrease key e o merge. E a próxima slide eu vou mostrar um exemplo de uma Fib de Fibonacci e explicar mais ou menos por que isso leva algum tempo. Explicar mais ou menos, no caso, cada uma dessas funções, menos o findMin, porque o findMin é meio óbvio. Bom, aqui nós temos uma Fib de Fibonacci. Ela funciona basicamente o seguinte: eu vou ter uma lista e nessa lista eu vou armazenar as raízes de todas as árvores. Aqui seria a lista: o 17, o 24, o 23, o 7 e o 3. Essas árvores podem ter qualquer formato e quantos filhos quiserem. Como aqui o 3 tem 3 filhos, e diferente de uma árvore binária que só poderia ter 2. O 24 tem 2 filhos, e tem o 26 tem 35, o 17 tem 30. Sempre mantendo o min heap aqui. E, como eu disse, o ponteiro do mínimo apontando para a menor chave. Aí, comparado com, por exemplo, o binário heap e o binomial heap, ela é mais flexível porque ela consegue ter mais filhos e não tem um padrão específico de forma. E isso permite que as operações de insert, por exemplo, e merge sejam feitas de forma preguiçosa. Porque, por exemplo, o merge é só você concatenar duas listas dessa aqui. Que no caso, são listas encadeadas e circulares, né? Ou seja, 17 aponta para o 24, 24 para o 23, o 7 para o 3 e o 3 para o 17. Agora eu vou explicar algumas funções, as funções dela, no caso. Começar pelo insert. Você vai basicamente, eu botei um algoritmo base aqui, né? É basicamente criar um novo nó x, verificar se a heap está vazia ou não. Se a heap estiver vazia, vai ser o x vai ser o único nó naquela lista. E eu vou setar ele como mínimo, já que ele é o único. Se a heap não estiver vazia, eu só dou um push na lista, né? Que demora o de 1, e atualizo o hmin, que é basicamente comparar o hmin o mínimo já existente com ele e depois atualizar. Aqui eu tenho um exemplo disso. Eu tenho 5, 7 e 3, os seus respectivos filhos, eu insiro 2. Puf, inseri o 2 na lista e é isso, acabou. Apesar de que aqui está errado porque o mínimo devia estar apontando para o 3. Mas aí eu adiciono 2, o mínimo aponta para ele, que ele é a menor chave daqui. O merge é basicamente eu pego uma heap H1, H2
juntar numa única heap. Mas para isso eu verifico se o mínimo da H1 é menor que o da H2. Então o mínimo do merge deles dois vai ser igual ao H1, senão vai ser o H2. Como eu disse, é só concatenar duas listas com suas respectivas características aqui, com os nós e seus filhos, né? Aqui eu tenho o primeiro heap, o segundo heap, e aqui o terceiro. 7, 3, 8, eu juntei o 7, 3, 8 aqui, 11 e 19. Isso aqui ainda está errado porque o H-min está apontando para o 7, mas devia ser para o 3. Agora aqui é a função mais complexa e é o que demora mais tempo em termos de complexidade nessa estrutura, que é o delete min, que, como o nome já diz, né, ele vai deletar o menor nó. Eu seto um novo min nó, o menor nó. E, por exemplo, se esse nó tivesse vários filhos, eu adiciono todos os filhos na lista de raiz. Vou criar um array do mesmo grau do tamanho do nó deletado. Vou setar um pointer para o nó atual. Vou mover esse nó e vou ver os degrees desses nós, né? Se os graus são diferentes, eu seto o ponteiro para o próximo nó. Se o grau for o mesmo, eu dou merge nessas duas árvores Fibonacci para se reduzir o número de nós na lista de raiz. E fico repetindo isso. Aí aqui, por exemplo, no caso, o grau de um nó, de um Fibonacci, é o número de filhos direto, né, que eu esqueci de explicar. Por exemplo, o 7 é grau 1, o 2 é grau 2. Certo? E o que isso quer dizer para mim? Bom, um nó, é daí que vem o nome de heap de Fibonacci, né? Um nó só pode ter um grau de até log de n, sendo n o tamanho da heap, e o tamanho da subárvore de um nó de grau k é pelo menos f de k mais 2, onde f de k é o késimo elemento é o késimo número de Fibonacci. E a gente só consegue atingir isso graças ao delete min, que é, por exemplo, eu vou aqui e deleto 2. O 4 e o 3 sobem. Aí eu verifico. O 4 tem grau 1 e tem o mesmo grau do 7. Então eu dou merge e vejo. 4 é menor que 7? 4 é menor que 7, então 4 vai para cima. Aí fica com 4, aponta para o 7 e para o 6, e o 7 aponta para o 9, que era o filho dele. O 3 é grau 1, e agora o 4 é grau 2. Grau 0, no caso, desculpa. E agora o 4 é grau 2. Não são do mesmo grau, então continua assim. E o mínimo é o 3, já que ele é o menor deles. Então tá aqui. Agora vamos para o decrease key, que é basicamente diminuir o valor de uma chave. Aqui nós temos, né, eu diminuo o valor de um nó x até um valor escolhido. Se a propriedade de min heap não for violada, eu só atualizo o ponteiro. Se ela for violada, eu corto o link entre o x e o pai dele, marco o pai dele e
adiciono o x na lista de raízes e dou update no ponteiro do min, se necessário. Aqui nós temos eu diminuindo o valor de 9 para 1. Como diminuir de 9 para 1? Eu quebraria a estrutura eu violaria a estrutura de heap. Aí eu teria que tirar o 9, como sendo filho do 7, e tacando na lista principal e atualizando ele como sendo o mínimo. E eu marco 7. O que quer dizer esse marcado aqui? Eu vou mostrar aqui no próximo exemplo. Aqui nós temos uma raiz onde só tem 1. Aí vamos lá. Eu diminuo o valor do 5 para 3. Continuei mantendo a estrutura do min heap, então não preciso alterar nada. Mas agora, caso eu queira diminuir esse 3 de novo para 0, eu vou lá e está quebrando a estrutura de min heap. Eu vou e tiro esse cara como sendo filho do 2 e jogo na lista das raízes, como está aqui. E marquei o 2 como sendo alguém que perdeu um filho. Só que esse cara marcado, se ele perder outro filho, ele vai subir para a lista de raízes. É aqui, ó. Agora eu vou diminuir o 7. Diminuo o 7 para 1. Quebrou a estrutura de heap. Eu tiro essa subárvore aqui e jogo na lista das raízes. Só que agora o 2 perdeu 2 filhos. Então, ele é jogado para a lista das raízes. Aqui também a gente pode criar, usando o decrease key, uma função de delete normal, sem ser o delete min. A gente faz com que, por exemplo, um delete, eu quero deletar o 8 aqui. A gente diminui o 8 para menos infinito e dá delete min nele. O que basicamente vai demorar provavelmente odd n. Odd 1 no caso, né? Já que eu só vou deslinkar ele e colocar na lista, e depois tirar ele da lista e acabou, não vai precisar fazer nenhum ajuste. Bom, esse foi o meu trabalho da heap de Fibonacci. Aqui tem algumas referências de onde eu peguei. As imagens foram do Geeks for Geeks. A parte do conteúdo também foi deles e da Wikipédia. E desses PDFs aqui de uma aula de Cambridge. Muito obrigado e é isso.